2, versos de 1 a 13. Diz assim: Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos todos dizer isso? A misericórdia triunfa sobre... De novo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Que Deus aplique a porção das suas palavras aos nossos corações. Pode assentar, meu irmão. Irmãos, nós seguimos pensando no texto de Tiago, né? Seguimos já tem um tempinho que a gente não fala nesse texto, diante dos cultos temáticos, outros irmãos pregando, então a gente acaba dando um intervalo entre uma mensagem e outra, mas nós vamos para o capítulo 2, nós finalizamos aí o capítulo 1, e precisamos continuar e pensar agora o que é que Tiago está nos dizendo. Vocês lembram que Tiago ele não escreve a uma igreja, ele não especifica a uma igreja, mas ele escreve às igrejas, não daquela época, mas de todas as épocas. E é tanto assim que essa palavra é tão atual nos nossos corações nos dias de hoje. Irmãos, o texto é maravilhoso, o tema é maravilhoso e faz-nos refletir na importância primordial e essencial do ser humano. Isso faz nos refletir quais são os padrões de valorização que nós temos para o ser humano. Como é que nós avaliamos o outro? Quais são os critérios que nós começamos a pontuar na valorização uns dos outros? Infelizmente, a gente vive ainda, digo ainda porque isso é antigo, é histórico, talvez seja estrutural, como muitos gostam, e está na moda usar essa palavra agora, né? Estrutural, onde se fala de racismo, onde se fala de acepção de pessoas, mas a palavra de Deus já vem nos alertando para isso há muitos anos. Não é preciso que se faça outras leis, ou mais ainda regramentos, para que a gente possa tratar o ser humano, o próximo, como realmente ele merece. Eu gosto quando Jesus fala do amor ao próximo, porque quando Jesus fala para a gente amar ao próximo, Jesus não está dando característica nenhuma desse próximo. Jesus não está, irmãos, colocando por onde nós devemos começar a amar. Pelo contrário, Jesus chama essa pessoa que nós devemos amar de próximo. E se você for para o dicionário, o próximo, irmãos, é aquele que está mais perto. E o próximo é aquele da vez. Então, quem é aquele que você vai amar agora? Qual é o próximo da vez que você vai exercer amor? Qual é a pessoa que você vai começar a amar? Quais são os critérios que você tem que avaliar para perceber se ela deve ou não ser alcançada pelo amor e pela graça de Jesus que um dia te alcançou? Quando a gente olha para isso, então a gente percebe que não tem critério.
Não há característica, irmão, se nós devemos amar o gordo, se primeiro devemos amar o magro, se precisamos amar os negros, os brancos, os amarelos, os ricos, os pobres. Jesus não está olhando para essa característica. Jesus está olhando para o ser humano. Jesus está nos ensinando que todos precisam ser amados. Todos, sem exceção. E sem exceção, mesmo assim, não fazendo acepções, não fazendo o diferenciamento. E é para isso que o texto nos chama. O verso 1 do texto que nós lemos já começa uma reflexão, porque Tiago está escrevendo para crente. Tiago não está escrevendo aqui para a humanidade. Tiago não está escrevendo aqui para os grupos de minorias, para os direitos humanos, para os ministérios de relações interpessoais. Tiago está escrevendo para a igreja do Senhor. Tanto é que ele diz, meus irmãos. É um chamamento muito próximo. É de família, é de parentesco, né? É daqueles que já foram alcançados em Cristo. Ele diz, meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus. A característica é, olha, eu quero te dizer uma coisa, nós devemos amar o outro não pelo que a regra batista diz. Nós devemos amar o outro não pelo que a regra pentecostal diz. Nós devemos amar o outro porque nós somos irmãos e crentes em Cristo Jesus. Então eu já aprendo algo aqui, que o padrão para amar o próximo é o padrão de Jesus. Não é o padrão da igreja, até porque a nossa própria igreja tem falhas, irmãos. A nossa própria denominação falhou e muito. É notório, não sei se você já prestou atenção, é muito notório a gente pegar canções do cantor cristão muito antigas e perceber, talvez, viu? Não vou afirmar porque eu não tenho certeza, mas estudos vão nos trazer ideias e pensamentos de um tempo onde o racismo predominava e era muito mais claro do que hoje, e esse racismo estava impregnado dentro das igrejas, onde os negros sentavam nas arquibancadas, ou nas galerias, onde você chegar e ver uma igreja batista com muitas galerias, claro que alguns fazem aquilo inconscientemente, ou sem nem pensar nisso, que é para gerar mais espaço, a igreja cresce, aí você aproveita o fundo, bate uma laje, faz as galerias. Mas a história vai nos contar que em um determinado momento dela, a própria igreja batista, e não vamos deixar de falar dela, até para nos dar respaldo para falar de outros, não é? A própria igreja, principalmente americana, se faziam as galerias para que os negros se assentassem lá, onde não podiam se misturar com os brancos. É notório quando a gente canta alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim nesse sangue lavado, mais alvo que a neve. Uma canção à cor branca, uma canção uma defensiva ao branco, que seja uma defensiva ao branco, mas que não seja uma ofensiva ao negro. O pecado nas nossas igrejas é considerado pela cor preta. As crianças crescem entendendo que o preto pertence ao mal, ao pecado. Quanto à cor, não tem nada a ver, coitada. As máscarazinhas pretas, as irmãs tudo, né, com as máscaras pretas. Mas inconscientemente nós continuamos a reproduzir isso. Claro que hoje em dia nós não falamos isso dentro das nossas igrejas. Mas é importante observar esse histórico, irmãos, porque Tiago está alertando justamente para isso. Tiago está nos chamando a atenção para isso. E a gente começa também a ver isso de outras formas, pelas classes sociais. Os que ganham mais, os mais ricos assentam-se à frente. Raimundo aqui é a ricona da igreja. Os ricos se assentam à frente. Os pobres ficam lá no fundo. Olha lá, Gilson, Ricardo, Tiago. Então eles são separados pela sua classe econômica. Os que dizimam um valor monetário maior, porque dízimo é tudo igual, não importa se você dá 10 reais porque você ganhou 100, do que você dá 1.000 reais porque você ganhou 10 mil. É percentual, ele é 10ª parte daquilo que você tem. Mas se o seu dízimo monetário ele é um volume maior, você senta à frente, um lugar destacado. Se o seu dízimo é lá embaixo, é do auxílio emergencial do governo federal, você vai sentar lá depois de onde fica a mesa de som. Ou seja, há essa separação, sim, irmãos, ainda há. E o texto, ele se aplica aos nossos dias, pois nós vivemos um dia assim, nós vivemos um tempo dessa forma, onde o racismo ainda está
intrínseco, ainda está impregnado, ainda está visível na vida da humanidade. E a questão é, onde está a igreja nesta circunstância? Onde está a igreja nesse momento? Qual é o posicionamento da igreja nesse momento? Mas tem algo interessante, irmãos, que é preciso observar. O racismo aqui, dito por Tiago, e é necessário que a gente faça essa leitura muito bem feita, porque tudo o que Tiago quer buscar e quer pregar aqui é igualdade da igreja do Senhor. Eu não tenho que destacar o meu irmão pela raça, eu não tenho que destacar o meu irmão pela sua condição econômica. Eu preciso pertencer a uma igreja onde todos nós somos iguais, onde a valorização da mulher é igual à do homem, onde eu não preciso dizer a irmã, uma líder, né, uma líder mulher e negra, uma líder mulher e negra, do cabelo, eu não preciso destacar a minha irmã pela cor, pelo cabelo, eu preciso olhar para ela e ver um ser humano alcançado por Cristo, onde a graça de Jesus foi derramada na vida dela, como foi na minha vida, irmãos, porque o pecado, ele não escolhe cor, o pecado, ele não escolhe ideais, o pecado, ele escolhe o ser humano, ele quer destruir o rico, o pobre, o negro, o branco, seja de quem for. Jesus também escolhe a todos. Jesus não está preso à raça. E a igreja, em hipótese alguma, deve separar as pessoas. A igreja começa a estar na autoridade do homem, ou na direção do homem, e aí começa a cair em seus erros. Ele começa a fazer essas separações. Aliás, nós somos um país, irmãos, dividido nessa questão. Uma corrente diz que não existe racismo no Brasil. A outra diz que existe um racismo e um racismo estrutural no Brasil. É um problema sério. Se alguém morre, não procura saber quem era aquele ser humano, por que ele morreu, por que ele foi assassinado. A primeira coisa que quer identificar no ser humano é a cor. Se for negro, ele foi vítima de racismo, independentemente de investigação ou não. Eu não sei quantos viram um conterrâneo brasileiro nosso, que foi morto há pouco tempo em um supermercado, não me recordo da cidade aqui. Tomou todos os jornais e todas as mídias. Muito antes de se descobrir o porquê do crime, o porquê que aquele segurança, policial militar, desequilibrado, onde agiu daquela forma para com aquele homem, exato, eu confundi aqui, mas é isso mesmo, para com aquele homem foi julgado de crime de racismo o tempo inteiro na televisão. Todo telejornal dizia, o Alberto, se eu não me engano, Adalberto, alguma coisa assim, fulano de tal negro, que foi morto no mercado tal, assim. Ou seja, tentando colocar na cabeça da gente que ali foi um crime de racismo. Pastor, e não foi? Não sei. Cabe aos investigadores dizer, concorda comigo, irmãos? Eles vão dizer se foi ou não, mas a imprensa queria colocar na cabeça da gente que ele foi morto porque era negro. É inadmissível, irmãos, a gente ver esse racismo sendo colocado e pregado na cabeça das pessoas para que impregne. Pastor, mas você não é negro, você não tem uma cor negra para o senhor saber como é que é. Irmãos, todos nós somos vítimas de algum tipo de racismo. Todos nós somos vítimas de algum tipo de preconceito. Você pode ser branco, alvo mais que a neve, mas se você morar num lugar de gente pobre, você é vítima. Você pode ser branco do jeito que for, mas se você não souber falar, você é vítima. Você pode ser branco do jeito que for, se você resolver guardar umas gordurinhas como a minha, você é vítima. Ou seja, você vai ser vítima o tempo todo. Sabe por quê? Porque existe um padrão na humanidade, que se você não for esse padrão, você vai ser vítima de perseguição e de preconceito o tempo todo. Mas existe um padrão dentro da palavra do Senhor, e o padrão para a gente amar é o próximo, é o que está perto, é o da vez, é o próximo que eu vou amar. E Jesus nos ensinou a amar o próximo, sem acepção de pessoas, sem fazer separação. Tiago traz um exemplo interessante. Ele diz no verso 2, imaginem que na reunião de vocês, entre um homem com um anel de ouro, roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas.
Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas, e disserem, aqui está um lugar apropriado para você, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde eu ponho os pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamento com critérios errados? O texto nos alerta, irmão, para esta separação por classe econômica. É o seu carro que vai dizer onde você precisa estar sentado. É pelo seu cargo que o pastor vai fazer a escala. É pela sua economia que o pastor vai te permitir fazer o culto ou não. É por aquilo que você tem ou por aquilo que você dá. O texto está nos chamando a atenção, igreja, principalmente para a gente começar a olhar um para o outro, em par de igualdade, irmãos. Todos nós somos ricos em Cristo Jesus e herdeiros com Cristo de tudo que Ele tem. Você foi adotado por Deus, irmãos. Jesus permitiu que você se tornasse irmão dele, e Ele pegou a sua herança, e Ele multiplicou essa herança para todos nós. Nós somos herdeiros em Cristo Jesus, então nós somos dono do ouro, da prata e de tudo que há nesse mundo, porque foi o Senhor quem criou todas as coisas. Não se sinta inferior se de repente o irmão do seu lado tem mais dinheiro que você. Não se sinta inferior se de repente a sua cor é um pouquinho mais branca do que o outro, ou mais escura que o outro. Não se sinta inferior por nenhum tipo, irmãos, de preconceito ou de discriminação. Jesus nos chamou para transformar as nossas vidas e olharmos um para o outro em par de igualdade, porque o mesmo Deus que eu tenho, você tem, meu irmão, e a mesma possibilidade que você tem de errar, eu também tenho, e você erra, eu também erro, você peca, eu também peco, mas nós temos um Deus que perdoa tanto a você quanto a mim, e é isso que importa, amados. É por isso que está dentro do processo o não julgar, o não apontar, porque nós somos iguais. Nós somos iguais perante a Deus, irmão. Você acredita nisso? Você é igual ao seu pastor, meu irmão. O seu pastor não é mais que você. Você é servo de Deus como o seu pastor também é. Seu pastor peca e erra igual você. Precisa e é carente do perdão de Deus como você também é. Como seria, irmãos, e como nós nos comportaríamos se entrasse um rico aqui nessa noite? Como seria e como nós nos comportaríamos se entrasse um homem com esse anel de ouro no dedo? Como seria? Onde nós colocaríamos ele? Eu sei da educação dos irmãos. E se não houvesse lugar, alguém levantaria para ceder o lugar para ele. Da mesma forma que entrasse um mendigo aí, você também colocaria para sentar. Agora, se entrar um bebo em Joana, a gente leva ele para fora ali, né? Para conversar com ele. Conversa mais tranquila do que aqui dentro. Mas todos são iguais. Não tem esse do dedo de ouro, não. Será que os que oram valem menos do que os que pregam? Será que o irmão que não vem à frente pregar, o irmão que não vem à frente falar de Jesus, o irmão que não sabe tocar um violão, não sabe tocar uma bateria, que ele não vem à frente, mas ele costuma ficar lá no fundinho, orando, clamando à igreja, clamando ao Senhor pela igreja, como o irmão Paulino está lá orando em todo o tempo? Será que esse irmão vale menos do que eu que estou aqui pregando? Do que você que vem à frente cantar? Onde está o valor? Qual é o critério que Jesus coloca para avaliar tudo isso? É necessário entendermos, irmãos, que nós todos temos uma responsabilidade na igreja do Senhor. Que nós todos, irmãos, somos bons em alguma coisa. Deus nos deu habilidade para fazermos algo, não para sermos melhor do que o outro, mas para oferecermos o melhor que temos ao Senhor. Todos nós e toda a igreja tem a sua importância. Todas as ofertas que entram juntadas têm a sua importância. Todos os recursos que chegam quando se juntam têm a sua importância. Todos têm algo a exercer durante a celebração. Todos têm algo a fazer na vida da igreja durante os dias que não são bons, são dias maus. Quando nós nos juntamos, irmãos, nós somos o corpo de Cristo. Quando você está sozinho, você é membro do corpo. Quando você se junta, você é corpo de Cristo. E quando você é corpo, você é igreja. Isso é igreja. Todos com a sua importância. Não queremos tratar com desprezos pessoas moralmente
problemáticas, viciadas, se por um lado não podemos aprovar tudo isso, irmãos, se por um lado nós discordamos desse vício, se por um lado nós discordamos dessas pessoas que preferem viver longe, às margens da igreja, às margens de Jesus, meus irmãos, por outro, nós não sabemos as circunstâncias e aflições que levaram a essa dependência e quantas lutas elas enfrentam. Nós preferimos andar por um viés só. Sabe qual é o viés? Do julgamento. Nós precisamos dizer ali, não quer nada com Deus, não quer nada com Cristo, está vendo ali? Não quer nada com o Senhor. Mas precisamos dar uma recuada, voltar um pouquinho e entender por que ela não quer nada com Jesus. O que fez ela se tornar dependente, viciada. E talvez aí a gente vai encontrar o problema, e vai estender a mão, e vai tratar, e a resposta vai ser lá na frente. E a gente vai ver essa pessoa restaurada. A gente vai ver essa pessoa começar a criar esperança no seu coração, de se voltar para Deus, de alcançar a graça, de alcançar o perdão. E enfim, está de uma forma que beneficie o reino de Deus e a igreja do Senhor. Amém, meus irmãos? Vocês estão entendendo? Diga amém. Porventura, não caíste em contradição convosco mesmos? Olha o que está no verso 4. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Quais são os critérios que nós determinamos para avaliar o outro? Será que a gente não está tentando ludibriar a visão de Deus para a gente determinar quem a gente quer e quem a gente não quer? Você acredita, irmãos, que dentro da igreja do Senhor tem pessoas que sofrem preconceitos, que são abandonadas, que são desprezadas? Tem pessoas que não são acolhidas da mesma forma. Meus irmãos, você sabe de história, eu também sei de algumas que não vale a pena nem contar. Onde fulano se converteu e não teve destaque nenhum. Passou meses e meses na igreja e você não viu ninguém chegar para saudar e dizer: seja bem-vindo, meu irmão, você vai fazer parte da nossa família. E você sabe de história de pessoas que chegaram e ocuparam os principais lugares, porque eram ricos, porque ocupavam lá fora lugares diferentes. Meus irmãos, o padrão da igreja não é o padrão de fora. A igreja não está sobre as regras lá de fora. Se lá fora quem tem dinheiro tem destaque, se lá fora quem tem dinheiro tem valor, se lá fora quem tem dinheiro tem lugar diferente, aqui dentro quem tem dinheiro tem lugar igual a quem não tem. Púlpito é lugar de louvor, de adoração, de graça derramada do Senhor na vida dos que estão aqui, na dependência do Senhor para entregar a Ele e para motivar os que estão aí. Os que estão aqui cantando, os que estão aqui pregando, porque esse púlpito, graças a Deus, ele é rotativo. Muita gente passa aqui para trazer o sermão, para trazer a palavra. Esse púlpito e esse altar devem ser ocupados não por pessoas mais santas e mais perfeitas que outras, porque senão não ocupa nunca. Fica vazio aqui o tempo todo. Mas é para ser ocupado aqui por vidas que têm que se humilhar perante o Senhor. Vidas que devem estar rendidas, prostradas diante do Senhor, porque aqui quem tem que falar é Ele. A autoridade que sobe aqui para dizer é Ele. Se eu subo aqui com meu ego cheio, pensando que eu sou pastor e sou autoridade, eu vou cair do cavalo, meu irmão. Porque a autoridade aqui é o Senhor, através da sua palavra. A palavra de Deus é que é a autoridade para falar na vida da igreja. Não é meu sermão, não é meu esboço, não são as minhas pesquisas que eu trago para encher o meu sermão. Não é o meu conhecimento teológico lá de trás e mais outra coisa que eu peguei dali para enxertar no sermão e para dizer a você. Não, a autoridade e o que rasga o nosso peito para adorar, para glorificar ao Senhor é o efeito da voz de Deus aqui. É quando nós ouvimos Deus que nós glorificamos ao Senhor. Não é a minha postura de palco, não é a minha entonação de voz, é o efeito do toque do Espírito Santo através da pregação da palavra. É essa palavra que mexe comigo. Ela é inspirada. Ela vai corrigir, ela vai redarguir, ela vai consertar a minha vida. A autoridade é ela e mais ninguém. Os irmãos jamais verão. E eu sei que não é porque eu estou aqui não, porque vocês também são assim. Os irmãos jamais verão ricos porque são ricos aqui.
políticos chegarem aqui e tomarem tribunas para falar, para discursar. Não. Se ele chegar, ele senta aí do seu lado. Se você nunca sentou do lado de um prefeito, se ele entrar aqui, você senta do lado dele. Se você nunca sentou do lado de um juiz, se ele entrar aqui um dia, você senta do lado dele. Não, pastor, não sei que é sentar ao lado de um juiz. Olha, se ele entrar aqui, ele vai sentar do seu lado. Não vai ter lugar de destaque aqui para ele. Destaque vai ter para aqueles que precisam ter. Talvez um irmão que não pode ficar lá no fundo, que tem uma necessidade diferente, ele vai sentar no melhor lugar que tiver aqui. Não pode sentar nessas cadeiras, vai sentar na principal que tiver. Mas não destaque por classe econômica nenhuma, irmãos. A igreja é do Senhor, a mesa é dele, quem senta na cabeceira é ele, quem dá as regras e as ordens é ele. Eu dou graças porque eu achei um lugarzinho para eu sentar nessa mesa. E você também deve dar graça, porque nós não merecemos lugar à mesa do Senhor. Era para a gente estar comendo lá fora, longe dele, as migalhas. Mas Jesus nos tirou do lamaçal, irmãos, do pecado. Jesus nos tirou da escravidão. Jesus nos tirou, irmãos, perdoe o termo, mas é fazendo alusão ao texto, da cachorrada, e nos trouxe para a mesa. O cachorro comia as migalhas, sabe? Lembra? Nós vamos sentar na mesa e comer a comida que Jesus nos vai servir. Porque Ele nos escolheu, não é porque nós merecemos, é porque Ele nos escolheu. E aí você vê o contraste, verso 5. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam. Irmãos, o mundo vê o diploma, o mundo vê o discurso bonito, o mundo vê a sabedoria, o mundo vê a conta bancária, o mundo vê o modelo do carro, o mundo vê a marca da roupa. Jesus vê o coração rendido e prostrado. O padrão de Jesus é outro. Se não fosse assim, nós não seríamos alcançados. Nós éramos perdidos, irmãos. Todos nós havíamos pecado e estávamos distantes da glória do Senhor. Mas Ele nos amou. O inferno que se exploda, porque Jesus nos amou e nos escolheu e nos trouxe para a sua maravilhosa presença. O padrão de Jesus é outro, e o que Jesus quer é que a gente aprenda com Ele esse novo padrão. Verso 6, mas vocês têm desprezado o pobre, não são os ricos que oprimem vocês? Quem são aqueles que fazem as leis para oprimir o povo, irmãos? Quem são aqueles que têm a marreta na mão para bater no tribunal e julgam questões que prejudicam o povo? São os ricos, irmãos, porque o pobre nem voz tem. O pobre nem voz ele tem. São os ricos que nos oprimem. São os grandes que nos oprimem. A desigualdade está aí porque alguém decidiu acumular, porque tem comida para todo mundo, tem dinheiro para todo mundo, tem casa para todo mundo, e se brincar já tem celular e carro para todo mundo. Mas os ricos resolveram acumular. Enquanto eu fico sem, o outro acumula 100 vezes mais. Irmãos, acúmulo é pecado. Você sabia disso? O acúmulo é pecado. Quando eu acumulo, eu estou tirando do outro. Eu não preciso de muito para viver. A gente já falou sobre isso aqui, mas vale a reflexão. Eu não preciso de muito para viver. Eu só preciso de uma peça de roupa por dia. Claro, né? A parte de cima, a parte de baixo. Eu só preciso de um par de calçado ou de sandália para usar. Ainda que na minha casa tenha milhares. Por mais rico que eu seja, por mais comida que eu tenha na despensa, eu só vou comer uma determinada porção por dia. E amanhã eu não sei se eu acordo. Você já percebeu você dormindo? Você já viu como é que é? Não, pastor, que eu estou dormindo. Não é? Pois é isso mesmo. A reflexão é essa. Você não viu que você está fora do mundo. Naquela hora ali, você não sabe onde é que você anda. Você não sabe de nada. Você está num estado ali, de sono profundo, de morte. Você não está no estado de vida. O seu corpo está funcionando, os seus órgãos estão funcionando, o seu espírito está ali. Deus está velando por você, porque Ele não cochila, Ele não dorme, Ele vigia, Ele está ali o tempo todo com você. Mas você não sabe onde é que você está. E daqui a pouco você desperta. E aquele dia que se foi, se foi. É outro dia,
é outro café da manhã, é outra peça de roupa, é outro almoço, por aí vai. Então aqueles que acumulam, irmãos, estão tirando daqueles que não têm. Nós temos que aprender a ter o que precisamos para viver, não viver no acúmulo. Jesus nos ensinou isso, irmãos. Irmãos, o ano do jubileu, que é registrado lá no Pentateuco, eu não me lembro bem o livro, qual é? Mas no Pentateuco eu estou acertando, é um deles, não é? Mas no ano do jubileu, a cada 50 anos era feita uma renovação na aliança. E se eu acumulei, eu tinha que devolver tudo, para que aquele que agora estava me devendo, começasse a produzir novamente, a administrar sua terra novamente, a fim de que ele não fosse meu escravo pela vida inteira. Mas se ele se endividasse comigo ao longo dos 50, eu ia tomando as coisas dele, que ele estava me devendo. Eu tomava tudo que era dele, eu tomava a família dele, eu tomava os filhos, eu tomava a mulher, eu tomava ele, tomava até ele, eu tomava. Aí quando chegava nos 50 anos, ele nem nome ele tinha mais, mas era o ano do jubileu. O que é isso? Deus reunia todo mundo e dizia, ó, quem tem tudo vai voltar agora para o que não tem nada. Vamos lá, multiplica aí, bora, não vai acumular mais nada, é igualdade, todo mundo com a sua porção. Aí voltava tudo de novo. Era desse jeito. O acúmulo é pecado, igreja. Quando Jesus disse àquele jovem rico, vai então, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Aquele homem não faz, por quê? Porque ele tinha muitas riquezas, acúmulo. Às vezes a gente diz, não, mas eu amo os pobres. Eu amo os pobres. Irmãos, faça uma reflexão como nós caímos na rotina. As nossas ofertas realmente são as ofertas que nós podemos dar? Não precisa responder, não. As nossas ofertas realmente são as ofertas que nós temos para dar? As nossas ofertas são as ofertas que realmente Jesus merece que a gente dê? O alimento que a gente traz todo mês para compartilhar com os irmãos, a gente se contenta de 1 quilo de alimento. Mas só pedir 1 quilo, pastor. É verdade? É. Você poderia trazer mais de 1 quilo? Quando você vai assinar a lista dos alimentos, da cesta básica, qual é o critério que você usa? O mais caro? O mais barato? Qual é o critério que você usa? Você percebe como nós somos, irmãos? Aí eu lhe pergunto, o que você tem na sua vida é menos do que o que você precisa ou você tem de sobra? Olha para o seu guarda-roupa, meu irmão. Olha para a sua despensa. Mesmo que agora você não fez a feirinha ainda da semana ou do mês, não tenha nada lá, mas eu sei que Jesus já providenciou. Você não tem menos do que o que você precisa. Deus sempre te dará o que você necessita para viver. Então, meu querido, se tiver sobrando, dê a quem não tem. Porque o dar a quem não tem é resposta de oração de Deus para alguém. Tem 2 lá, mas um está pedindo e eu não dou. E o irmão chega para mim e comenta, ou eu fico sabendo, ainda vou orar por ele. Como que oração enche barriga. Senta na tua mesa, faz uma oração e levanta e vai trabalhar, para tu ver se tu não desmaia, meu irmão. Oração não enche a barriga. Se tu tem 2, tu sabe que o outro está precisando, ora, mas dá. Abençoa ele. Ah, pastor, é melhor dar o anzol do que o peixe. Mas tem hora que tem que comer o peixe, porque não pode comer anzol. Então você dá o peixe, depois você dá o anzol. Porque o peixe vai matar a fome na hora. E o anzol vai ensinar ele a buscar o peixe depois. Não acumulem, meu irmão. Não acumulem. Sabe por quê? Porque quando nós começamos a acumular, torna uma bola de neve. E sabe o que acontece quando torna uma bola de neve? A gente vira insaciável. Quanto mais a gente tem, a gente vai querer. E a gente morre querendo. Porque a vida não vai dar tempo para a gente gastar tudo que a gente conquistou. Então, se Deus tem te dado e você tem conquistado, usufrua, abençoe, multiplique, coloque também a bênção na vida de alguém. Ah, mas eu ralei para chegar, pastor. Você ralou para chegar, amém. Foi Deus quem te abençoou, não é mérito seu não. Foi Deus quem te deu, então multiplique na vida de alguém. Trate o outro com hombridade. Trate o outro com amor. Não faça acepção de pessoas, irmãos, é o mandamento do Senhor no dia de hoje. Eu quero fechar falando sobre um mandamento
de regência. É uma lei, a lei reges, é uma lei de regência, é uma lei de um rei. E olha o que está escrito no verso 8. Se vocês de fato obedecem à lei do reino, encontrada na Escritura, que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, esse eu amo, aquele não, porque esse eu tenho um chamego com ele, estarão cometendo pecados e serão condenados pela lei como transgressores. Transgredir a lei, irmãos, Tiago está nos determinando a cumprir a lei do reino. E a lei do reino é amar. E determinação é ordem. Determinação não é sugestão. Determinação é ordem. Amem o próximo como a si mesmo. Se você entende isso aqui, mas se você não vive isso aqui, Tiago está chamando você de transgressor e de pecador. Isso é pecado. Pastor, então qual é o nível do amor? Você tem que ver sua vida, meu irmão. É você que tem que estudar você, para ver se realmente você está exercendo o amor. Irmãos, tem hora que a gente se zanga, tem hora que a gente dá vontade de fazer um monte de besteira, tem hora que a gente fala um monte de besteira, mas a gente é servo, a gente é crente, a gente sabe o que a gente tem que fazer, irmãos. Não tem que estar lendo para saber, não. A gente sabe. O problema é que a gente sabe e não faz, e quando lê, a gente se desespera, porque a gente não está fazendo. Jesus nos chamou para amar, irmãos. Amar sem parcialidade. Amar com imparcialidade. Amar com incondicionalidade. Eu não preciso ter as condições para que eu ame. O amor, ele é uma ação direta. Ele é, talvez, uma ação retórica. Eu amo, e não preciso que venha de lá para cá. Eu amo. Quando eu vejo isso, irmãos, amar o outro como a mim mesmo, primeiro eu entendo que para que eu ame o outro, eu preciso também me amar. Porque o peso para eu amar o próximo é o amor que eu tenho por mim. Olha que beleza. Então, se eu aprendo a me amar, a me valorizar, e cuidado, que amar você não é sinal de egoísmo não, viu? Amar você não é sinal de individualismo não. Amar você é característica para amar o próximo. Porque a gente vai amar o outro da mesma forma que a gente se ama. Se eu não sei me amar, eu não sei amar o próximo. Ame o próximo como a si mesmo. E aí talvez tenha as respostas para a nossa vida hoje. Porque se eu amo o outro daquele jeito, talvez é porque eu me amo também daquele jeito. Eu não me suporto. Eu não quero mais viver. A minha vida, me perdoe o termo, está uma desgraça. A minha vida está miserável. Eu não suporto a minha vida. Eu estou dizendo o quê? Que eu não tenho condições de amar ninguém. Porque eu primeiro não me amo. Quando Paulo escreve a Timóteo, Paulo diz: cuida de ti mesmo, para que então você cuide do... Olha que beleza. Se você não cuidar de você, você corre o risco de matar você e os outros. Quando você está lá no avião para decolar, quem já andou de avião aí? Aquela aeromoça chega lá com aquele monte de conversa e diz: olha, em caso de despressurização, a máscara vai descer, você primeiro coloca em você, se você tiver acompanhado, para depois você colocar no pequeno. Olha que desespero. Como é que é isso? Primeiro eu vou colocar em mim, meu filho. Quando eu vou botar no meu filho, eu vou pedir: olha, meu filho. Se você for botar primeiro no seu filho, você pode morrer antes dele. E aí morre você e morre ele. Primeiro você põe em você, o filho está lá desesperado, sem ar, mas primeiro você bota em você, para que você tenha condições de salvar quem está do seu lado. Então a palavra diz isso: olha, cuida de ti mesmo, porque se você não cuidar de você, você corre o risco de morrer e matar o outro que está do seu lado. Então, meu irmão, o meu amor ao próximo é a forma que eu me amo. E sabe quando eu me amo muito bem? Quando eu descubro que Deus me amou. Oh, irmãos, quando eu descubro o amor de Deus, irmãos, eu encontro o amor que eu devo ter pela minha vida. E aí eu começo a entender que esse amor na minha vida não tem nada a ver com esse mundo imundo que está aí. Não tem nada a ver com esse mundo, irmãos. Tem tudo a ver com os padrões de Jesus.
Jesus nos chamou para amar uns aos outros. E ele vai dizer no 11, pois se você cumpre os mandamentos, né, e não cumpre isso aqui, está tudo errado. Não adianta querer cumprir todos e não cumprir esse. Se você falhar nenhum, já se perdeu em toda a lei. Mas espera aí, como é que isso vai se tornando em nossa vida? No 12 ele diz, falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Olha que coisa, irmãos. Se eu não for misericordioso com meu irmão, não tem misericórdia para mim. Então você que de repente no seu discurso está assim, ó, não adianta, não tem mais jeito. Aquela relação ali acabou. Eu não libero perdão, eu não quero conviver mais, eu estou longe, eu quero distância, não adianta, eu não vou mais perdoar, já perdoei 69, eu não vou perdoar 70. Isso é falta de misericórdia. E para quem não tem misericórdia com o outro, para com ele também não haverá misericórdia. Mas olha o que está no final, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Se você é misericordioso, meu irmão, com seu irmão, se você exerce misericórdia com seu irmão, a misericórdia do Senhor estará exercida na sua vida. Amém? Eu ainda queria ler uma história, que é lá em Mateus, mas não vai, o tempo está bem espaçoso, mas eu quero te convidar a ficar em pé e eu vou tentar, sem falar dos versos, apenas te fazer refletir por isso. A parábola vai dizer que um homem foi procurado pelo seu senhor e este senhor pediu a ele que pagasse a sua dívida. E esse homem implorou e disse, eu não tenho condições de pagar, meu senhor, é muito dinheiro, eu não tenho condições de pagar. Mas você é meu servo e você me deve, você vai ter que pagar. E aquele homem se ajoelha, se prostra diante do rei e diz, eu não tenho condições de pagar, pelo amor de Deus, eu te peço clemência, misericórdia, me perdoe. Aquele rei se compadece, levante, eu vou lhe perdoar. A partir de hoje você não me deve nada, pode ir. E aquele homem sai feliz, porque a sua dívida com o seu senhor foi perdoada. E quando ele chega depois do portão ali, ele encontra um servo dele, ele diz, ei, para chegar, está lembrado da dívida que você tem comigo? Ô, meu irmão, eu estou, mas eu não pude pagar nada. Você vai me pagar agora, nem que seja com a sua própria vida, você vai me pagar. Aí um diácono está lá e observa, rapaz, ele foi perdoado agora, e ele já está aqui, praticamente matando o outro, porque o outro não pagou. Aquele diácono pega aquele homem e leva lá na frente do rei, e diz, ó, Senhor, tu lembra que tu perdoou ele agora? Sim, perdoei. Pois é, ele já estava ali fora, oprimindo o seu servo, porque o seu servo devia, e não pagou. E aquele rei diz, servo miserável, pois agora tu vai me pagar, que tu não aprendeu a lição. Irmãos, a gente fala de pecados, mas é preciso falar de pecado. E o pecado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, que é o fato de você não crer em Jesus, essa é a blasfêmia, porque o Espírito Santo veio nos revelar Jesus. Esse pecado, nós fomos perdoados. O principal da humanidade, que era o fato de não crer em Jesus, nós somos perdoados por Deus. A Bíblia diz lá em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas desse pecado, nós fomos perdoados. Nós não devemos mais. Amém? Nós fomos, o sangue de Jesus pagou, lavou. Aí eu te pergunto, quem somos nós para cobrar do nosso irmão? Que ele nos pague alguma coisa. Quem somos nós para cobrar dele? Que ele nos sirva com alguma coisa. Se nós fôssemos verdadeiramente gratos a Deus por tudo que ele fez por nós, nós serviríamos ao nosso irmão sem medir consequência, irmãos. Porque aquele que serve ao irmão, aquele que serve ao patrão, aquele que serve ao seu Senhor, aquele que serve ao próximo, está servindo a quem, irmãos? A Deus. Então sirva um ao outro como se você estivesse servindo a Deus. Não espere do outro a condição para você servir. Pastor, que evangelho duro é esse, pastor? É o de Jesus, meu irmão.
Se fosse mais molinho, não era o dele. Talvez era o nosso. Mas esse é o de Jesus. E não tem realização melhor para o ser humano quando ele se encaixa nos padrões de Jesus. Que esse Jesus maravilhoso, irmãos, nos dê um coração igual ao seu, a ponto de nós amarmos um ao outro. Que dentro das nossas igrejas, irmãos, dos nossos arraiais, não haja, irmãos, preconceito, não haja discriminação, que a gente ame o nosso irmão do jeito que ele é, em nome de Jesus. Para os pecados dele, do nosso irmão, tem perdão, irmãos, porque houve perdão para os nossos. Para as atitudes deles, tem mudança, porque houve para as nossas. Então vamos orar pelos nossos irmãos e vamos amar uns aos outros, como Jesus nos amou e como nós nos amamos.